O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Meus irmãos, esta palavra de nosso Senhor é muito adequada para esse período de Quaresma de São Miguel, porque nós estamos nesta quarentena, num combate espiritual a tudo aquilo, contra tudo aquilo que o diabo representa. E esta afirmação, ela é um golpe, digamos, no peito de Satanás. O diabo, ele é um ser espiritual, inteligente, e existem ideias, afirmações, verdades que lhes são insuportáveis. De modo que, quando nosso Senhor diz: deixai vir a mim as criancinhas, esta afirmação, ela é violenta a Satanás, porque ele sabe que ele não é uma criancinha. O que é ser criança para Deus? É ser simples, é ser dócil, é ser obediente, é não querer ser grande aos próprios olhos, é ter uma total confiança em Deus, não desconfiar de Deus em nada. E o diabo não é nada disso. Ele é orgulho, ele é vaidade, ele é desobediência, ele é grande aos próprios olhos, ele é soberbo, de modo que esta afirmação lhe é diametralmente oposta. É algo que lhe é contrário, é algo que lhe é repulsivo, é algo que o ofende e o fere. Nós que temos corpo, nós somos feridos nos nossos corpos por realidades físicas. O diabo é ferido apenas por realidades espirituais, intelectuais, por realidades do espírito. E esta verdade então lhe é repulsiva. Por isso que a Virgem Maria lhe é tão repulsiva e ela lhe esmaga com seus pés. Por quê? Porque ela é aquela que se reconhece pequena diante de Deus. O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez por meio de mim maravilhas. Ela, mais do que nunca, ela proclamou com toda alegria: sem Deus eu nada posso fazer. Aquilo que Jesus Cristo diz no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Pois bem, o que é que esta afirmação de nosso Senhor tem a nos ensinar para que nós cresçamos na escola de Maria, na escola de Nossa Senhora, e não na escola de Satanás? Nós precisamos ser crianças, crianças não imaturos, crianças não movidos por infantilismos, crianças, não crianças birrentas. Não, precisamos ser crianças no sentido bíblico da palavra. Precisamos ser simples diante de Deus. Precisamos nos colocar diante de Deus com toda a confiança, com toda a simplicidade, com toda a docilidade. Uma criança, se uma criança de verdade, né, ela se deixa mover pelo pai, ela obedece à mãe, porque é o seu pai, porque é a sua mãe. E nós precisamos então ser crianças. Santa Teresinha,
refletindo sobre esta realidade, ela diz assim, palavras suas: as crianças não se esforçam para conquistar uma posição de destaque. A criança, naturalmente, ela não é vaidosa. Ah, padre, mas existem crianças vaidosas, porque, infelizmente, já foram tocadas pelo pecado. Mas a criança, no seu estado mais, digamos, puro, a criança, ela não quer necessariamente se destacar. Se comporta bem, é para alegrar os seus pais. Olha que realidade bonita e que nós precisamos aplicar na nossa vida. Isto é, mesmo quando nós procuramos fazer o bem, mesmo quando nós procurarmos fazer coisas que de alguma maneira nos elevem, nós fazemos isso para agradar a Deus e não para receber aplausos. Nós fazemos isso porque nós queremos encher o coração do Deus a quem amamos de alegria e não receber a recompensa dos homens. Já aqui, já um material imenso para um trabalho espiritual, porque nós sabemos, nós experimentamos quantas vezes nós somos movidos não pelo Espírito, não pelo coração, não pelo exemplo, não pelos sentimentos da Virgem Maria, de São Miguel, quem como Deus, que se refere a Deus, que direciona tudo para Deus, mas nós queremos algo para nós mesmos, queremos algum reconhecimento, queremos algum aplauso, queremos alguma recompensa, e quando isso fazemos, nós deturpamos, nós desmerecemos, nós desvirtuamos até as coisas boas por nós praticadas. É por isso que a humildade, a simplicidade, o desapego de si, este espírito de criança, ele torna belas todas as coisas, até a menor coisa que nós fizermos por Deus, se fizermos com simplicidade, com desapego de nós mesmos, apenas para agradar a Deus, porque queremos encher o seu coração de alegria, aquilo que em si era pequeno, torna-se grande, porque é feito com espírito de criança, é feito com humildade, pequenez, é feito a partir do coração de Nossa Senhora, é feito à maneira de São Miguel, é feito de uma maneira que agrada a Deus. Mas, quando fazemos grandes coisas, grandes jejuns, grandes penitências, grandes sacrifícios, grandes desapegos, mas se nós não formos movidos pela simplicidade, pelo desapego, aquilo que em si era grande, torna-se pequeno e às vezes até desprezível, se não até deplorável, desagradável a Deus. Por quê? Porque o que moveu aquela pessoa a fazer aquilo tão grande não foi amor a Deus, não foi para agradar a Deus, mas foi por vaidade. São Paulo, ele diz isso, né? Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, se não for por amor a nosso Senhor, se não for para agradar a nosso Senhor, de nada serve. De modo que, entre aquele que deu todos os bens aos pobres, sem amor, nada valeu, mas a oferta da viúva, a moedinha, foi tão agradável a Deus. Ainda que eu lance o meu corpo às chamas, se eu não tiver amor, imagine, pelo amor de Deus, né? Alguém que entregou os seus bens, que lançou seu corpo às chamas, mas se não tiver caridade, se não foi feito por amor a Deus, para agradar a Deus, para a glória de Deus, de nada servirá. Então nós precisamos pedir a Deus esta graça de ser movido pela caridade, esta graça de ter um coração de criança que faz tudo para agradar ao Pai, que faz tudo para agradar à Mãe, e nós com o coração de criança faremos tudo para agradar ao nosso Deus. É tão importante, né? Tão
providencial que nós estejamos meditando isso numa quaresma de São Miguel, que venceu o diabo orgulhoso, tudo o contrário disso que estamos falando, e num sábado, aqui nós dedicamos à Virgem Maria, que viveu tudo isso com perfeição e plenitude. Mas continua, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, a criança, ela não se esforça para conquistar uma posição de destaque. Se comporta bem, é para contentar os pais. Assim, não devemos nos esforçar. Olha agora, Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim, nós não devemos nos esforçar para ser santos, mas para agradar a Deus. Você vai dizer, mas como assim, padre? Pelo amor de Deus, ela não dizia que queria ser santa e uma grande santa? Sim, desde que isso seja para agradar a Deus. Mas se você perde a finalidade, o meio foi desvirtuado. Porque você pode querer ser santo, se você se esquece de Deus, então você é aparentemente virtuoso, você faz tudo muito certinho, você faz todas as coisas corretamente, você externamente é uma pessoa virtuosa, santo, pseudo-santo, pseudo-falso santo, falsa santa, mas por dentro você é movido por orgulho, vaidade, desejo de reconhecimento e de recompensa aqui na terra. Vamos aplicar isso, meus santos, à nossa vida. O sacerdote, ele celebra direitinho. O sacerdote, ele prepara direitinho a homilia para pregar direitinho, mas ele não faz isso porque ele quer agradar a Deus, porque ele sabe que é servo de Deus, porque ele sabe que deve tratar santamente as coisas santas, porque ele quer ganhar o maior número de almas para Deus. Não, ele quer ser aplaudido e ganhar likes na internet. Crê em Deus Pai, Jesus, me livra-me disso. Aqui todos estamos expostos, né? A vaidade quer sempre nos morder. Mas é claro, não olha para mim assim não, que eu vou jogar para vocês também. Você vem à missa todos os dias. Você carrega o terço na mão e até reza o terço. Você procura ser fiel ao seu esposo, à sua esposa, e aí você acha que por causa disso, você é uma pessoa melhor do que as outras, que você sempre se compara com aqueles que, obviamente, aos seus olhos, lhe são menos progredidos espiritualmente. Você nunca se compara com o Padre Pio, com a Santa Rita de Cássia, com a Santa Faustina, com a Santa Teresinha do Menino Jesus. Você se compara comigo, tá bom, ganhou, mas é muito fácil ganhar de mim. Ganhe de Padre Pio, ganhe de Curadás, ganhe de Santa Teresinha, então tá bom. Então quer dizer, você começa a se achar melhor e a se achar merecedor de graças. Você bate no balcão de Deus e exige graças, porque afinal de contas, eu jejuo, eu devolvo o dízimo, eu vou à missa frequentemente, eu rezo o terço, se não até o rosário. Já perdeu. Você já perdeu porque você está usando contra Deus aquilo que deveria fazer com que você se tornasse agradável a Deus. Então faça todas as coisas, mas não se apegue a elas, sabendo que as coisas boas por você realizadas são obras de Deus em você, porque Deus opera em nós o querer e o fazer. Sem Ele eu não posso nada, sem mim nada podeis fazer. A criatura sem o Criador se esvai. Então você se apresenta diante de Deus pequeno, você se apresenta diante de Deus de mãos vazias, e você pede as maiores coisas a Deus, não porque você ache que as mereça, mas você pede porque Ele é seu Pai, e você é seu filho, e porque você é filho, porque você é filha, você pede, e isso queria uma palavra, eu não vou dizer que isso é tentador para Deus, porque é totalmente inadequado, mas isso perdi a palavra, isso é irresistível a Deus. A palavra é essa. Quando uma pessoa se coloca pequena diante de Deus, não apegadas até mesmo às coisas boas
que, movida pela graça, ela tenha feito, mas desapegada de tudo, se coloca diante de Deus como uma criança, apenas confiando no seu amor de pai, ela alcança tudo de Deus. Isso é irresistível a Deus, porque Deus se deixa arrastar por um coração humilde e pequeno. Isso foi o que foi tão, digamos, irresistível a Deus diante da Virgem Maria. Ele olhou para a pequenez da sua serva, ele olhou para a minha pequenez, para a minha humildade, para o meu nada, e ele fez em mim maravilhas, e ele faz por mim maravilhas. Quando São Miguel pequeno vence aquele anjo grande, o diabo grande, Miguel pequeno, mas Miguel, ele se volta para Deus, e não obstante pequeno fosse, ele diz: quem como Deus? E na sua pequenez, confiando em Deus, é como uma criança que passa, e aqui estou dizendo isso, trazendo à memória uma experiência minha, é como uma criança que passa por uma rua com cachorros ferozes, que quando eu era criança tinha uma rua que tinha uns 2 cachorros assim, que eles batiam com tal violência no portão, que na minha imaginação fértil, eles iam transpassar as grades e iam me agarrar e puxar para dentro. O medo que eu tinha de passar por aquela rua um pouco estreita, com aqueles 2 cachorros, que latiam ferozmente. Mas, uma vez, devo ter passado outras vezes, mas aquela vez me marcou. Quando eu estava com meu pai, segurado na mão dele, eu olhei, como que diz assim: cachorro, você não vale nada, estou com meu pai, venha. E passei olhando para ele, né? E olhando para ele assim, nem aí, porque quem como meu pai? Eu estou com ele. Eu não estava confiando em mim, eu sozinho, misericórdia. Mas ainda que eu passe pelo vale escuro, não temerei, por quê? Tu estás comigo. Percebe? Você reconhece a sua pequenez, você reconhece o seu nada, mas você coloca a sua confiança em Deus. Ele é grande. Você reconhece a sua pequenez, o seu nada, o seu não merecimento, mas você confia na bondade do seu Deus e tudo dele você espera. Pois bem, meus santos, nós estamos então hoje celebrando esta quaresma de São Miguel, em que o Evangelho diz que nós devemos ser como crianças, desapegados de nós mesmos, que nós devemos confiar no nosso Pai, né, com um espírito filial, não apegados às nossas obras, e que nós devemos esperar tudo de Deus receber, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. É claro, né, meus santos? Pelo amor de Deus, eu não preciso aqui me explicar que eu não estou aqui promovendo a iniquidade, né? É assim, então eu vou pecar e esperar todas as bondades de Deus, porque Ele é bom, né? Ele me trata segundo a sua bondade, mas aí você já não é mais filho de Deus, pelo menos não, do diabo, com muita probabilidade, porque essa não é a atitude do filho. A atitude do filho é querer alegrar o coração do pai, mas sabe que sempre estará aquém da bondade grandiosa do Pai, mas tudo dele espera receber, porque Ele é bom. Então hoje, neste sábado da quaresma de São Miguel, nós podemos e devemos apresentar a Deus como filhos os nossos pedidos, os nossos impossíveis. Se para Deus tudo é possível, se Deus tudo pode fazer, com Ele tudo podemos fazer, por meio dEle maravilhas podem ser operadas na nossa vida. O poderoso fez em mim maravilhas, o poderoso fez por mim maravilhas. Apresentemos a Ele os nossos pedidos, as nossas súplicas. Você percebe que o seu coração, ele tem dificuldade de aprender e apreender este ensinamento, porque você tende ao orgulho, você tende a querer ter segurança nas suas próprias obras.
peça a Deus que o ensine desde dentro a simplicidade, a humildade, a obediência a Deus. Você está suplicando a Deus algo muito importante e você é constantemente tentado por esta afirmação: você não merece. Provavelmente você não mereça, mas tudo você espera da bondade de Deus, não dos seus merecimentos. Saia do centro, seja uma criança que se coloca diante do Pai e espera receber graças abundantes e generosas, porque é meu Pai, porque Ele é bom, porque do seu coração brotam graças abundantes e generosas. Então peça. Santa Teresinha dizia que a Deus se pede muito, porque Ele pode tudo, Ele é o dono do mundo. Então peça a Deus a graça de ser santo para agradá-lo, de agradá-lo muito com a sua vida, de você dar muita alegria a Deus com a sua vida, com o seu viver, com as suas escolhas, com as suas obras. Peça a Deus a graça de crescer na vida de oração. Peça a Deus a graça de se libertar dos seus pecados, inclusive dos pecados veniais que têm impedido o seu progresso espiritual. Peça a Deus a graça de crescer na caridade e de tudo fazer por Ele e pelos irmãos, movido pelo amor. E aí, sem sombra de dúvidas, se você for movido pelo amor, muitas graças você vai alcançar, porque as suas orações serão mais eficazes, inclusive as orações pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, por aqueles por quem você reza. Mas, padre, é tão difícil, né, padre, chegar a esta qualidade de coração, um coração como criança, um coração de criança segundo o Evangelho. É difícil a nós, mas é possível a Deus. Que nós hoje então, meus irmãos, diante desta palavra, nesta Santa Missa, nós peçamos a Deus, por intercessão de São Miguel, de Santa Teresinha, de todos aqueles que foram santos e que confiaram na infinita bondade de Deus e se deixaram por ela guiar, que nós peçamos a intercessão deles, para que nós alcancemos essas graças abundantes e generosas, que nos santificarão, que nos tornarão agradáveis a Deus e que nos farão homens e mulheres capazes de alcançar outras pessoas, tornando-as também agradáveis a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.